Olá, meninos e meninas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E se você já é novo por aqui, já vai se inscrevendo, ativando as notificações para ficar por dentro aí dos próximos vídeos. Não esquecendo que aqui embaixo tem um link da minha lojinha lá no Mercado Livre, hein? E aqui no canal essa semana vai ser totalmente diferenciada. Vai ser 5 dias de vídeos sem parar para vocês, tudo sobre feltragem, isso mesmo. Os vídeos já estão programados, então para você que é membro aqui do canal, você já tem acesso aí antecipado a esses vídeos aqui, que eles já estão todos programados, tá bom? E todo dia vai ter vídeo no horário de sempre, às 4 horas da tarde, tá bom? Hoje é segunda, vou até sexta aí com vocês. Então, o que eu vou estar ensinando para vocês é exatamente o que vocês estão vendo aqui. É sobre feltragem, tá? Eu vou ensinar para vocês um tipo de um gato e depois, se vocês gostarem e as coisas fluírem bem, eu vou estar ensinando vocês um outro modelo de feltragem, que também é bem parecido, mas eu acredito que ele vai ser até mais fácil e muito mais interessante do que esse que eu vou estar ensinando aqui para vocês. Então, o vídeo de hoje é basicamente eu estar mostrando para vocês os materiais. Vamos começar aqui com esse feltro, né? Que é esse tecido simples e barato que a gente encontra aí em várias lojinhas de artesanato, né? Também encontra nas lojinhas aí, tipo Shopee, Mercado Livre. Tem bastante também, elas são muito baratinhas, né? E aí eu geralmente compro, olha, ela vem um tamanho assim, meio quadradinho. E deixa eu até colocar mais assim pra cima pra vocês verem, ó. Ele vem geralmente esse tamanho, alguns lugares vem até um pouco maior. Eu divido em 4, né? Então, ele acaba sendo aqui, né, esses quadradinhos, tá vendo? Eu já gosto de deixar geralmente pronto essas partes aqui de feltro, que fica muito mais fácil para mim poder estar fazendo, né? Os meus gatinhos, os meus bichinhos, pode ser gato, cachorro. Então, eu já deixo geralmente eles todos prontos, que ficam mais fáceis. Aí, no caso aqui, né, eu tenho esses outros tecidos também. Então, primeiramente, vocês vão precisar desses tecidos aqui. Depois, deixa eu até tirar aqui, né? Nós vamos precisar aqui desses alfinetes para poder estar prendendo, né? Esse feltro. Aí, nós vamos precisar, olha, desse tipo de esponjinha. Esse daqui, ele é uma esponjinha, olha. Não sei nem dizer pra você que tipo de esponja é essa daqui, ó. Não tenho noção pra dizer pra vocês o nome certo. Mas se vocês não tiverem essa, é uma esponja de colchão. Eu tô até rindo porque é engraçado, olha. Pra vocês verem, é uma esponja gigante de colchão velho, né? Essa aqui minha é enorme, de grande, porque eu gosto de colocar ela no meu colo, né? Ó, pode ver que ela é grande, tá vendo? Enorme, ó. Eu gosto de colocar ela no meu colo e assim não corre o risco daquela agulha de feltragem que nós vamos estar utilizando, de correr o risco de furar minha perna, né? Porque esse daqui, olha, ele é bem fininho. Então, ela passa. Essa agulha aqui, ó, tá vendo, ó? Ela passa, então pode correr o risco de me machucar quando eu estou sentada ali no conforto do meu sofá. Então, eu gosto de usar esse daqui. Mas se vocês vão fazer na mesa, é ideal esse daqui. Já sobre as outras ferramentas, olha, vocês vão estar utilizando esse tipo de agulha aqui própria para feltragem. Aí tem esse daqui, que ele já é um modelo que já é colado aqui, não dá para tirar ele daqui, eu já até tentei. Ele já vem assim, desse jeito. Tem esse daqui, olha, que dá pra gente guardar. Ó, a gente põe assim e guarda ele aqui dentro. Então, fica seguro pra gente levar pra qualquer lugar. E se essa agulha quebrar, eu posso estar utilizando ainda essa mesma ferramenta aqui, né, de madeira. Gosto bastante. Também tem essa daqui, né, que é pra gente usar aqui no nosso dedo e no dedão, que também é muito importante pra gente não se ferir
quando a gente for fazer as coisas. Geralmente eu uso nessa mão aqui, porque eu utilizo, né, com essa outra para fazer aqui os trabalhos, né? Então eu utilizo esse nos meus dedos, nessa mão. Utilizo esse tipo de ferramenta, mas também não há necessidade, se vocês não quiserem, mais para mim poder estar furando, né, aqui e fazendo um buraquinho para mim estar colocando esses olhos. Esses olhos são olhos de travas normal. Vocês podem ver, são olhos de trava. Geralmente eu corto, né, esses 2 gominhos aqui e deixo só esse gominho pra cá e colo depois com cola de silicone normal. Então eu quebro essa partezinha aqui, né, porque senão fica muito fundo, né, vai ficar aparecendo aqui do outro lado. Mas a gente utiliza esse tipo de olho, é bem mais fácil de encontrar e também não é caro. Daqui é um potinho com várias agulhas que já veio, ele tem vários tamanhos. Não é um tamanho só, ó, como vocês podem ver. Tem menor, maior, ó, aqui, ó, tá vendo, ó, menor. Aí depois aqui, ó, ele aumenta um pouquinho mais. E esses outros aqui, ó, são maiores a ponta do que os outros, né? Então, pra vocês verem que tem uma diferença aqui de tamanho, ele vem nesse tubinho e já vem várias. Eu comprei na Shopee, paguei um preço razoavelmente, assim, acho que foi uns R$30, não vou me lembrar direito. Em questão dessas agulhas aqui, vocês encontram também em loja física, mas nem toda loja de artesanato tem essas agulhas para vender e algumas até desconhecem. Então é bom vocês comprar nessas lojas de artesanato grande. Ou qualquer coisa vocês compram também pela internet. Eu acho até mais viável. Tem promoções bem legal, né? Na Shopee principalmente, eu acho que vale a pena. Vocês vão estar utilizando esse tipo de feltro aqui, que é nada mais do que a lã escovada, né? Então, eu gosto bastante dessa marca aqui da Pinguim. Se tem outras marcas, eu não sei, porque muitas das vezes eu compro assim, ó, um saquinho desse jeito, ele já vem assim, sem marca, porque a pessoa simplesmente já escovou e tá vendendo assim, só o saquinho, tá vendo, ó? Só um saquinho mesmo. Ó, tenho esse, também tem o marrom que eu usei já bastante. Então, tem assim já de marca e também tem sem marca. E nessa caixinha é onde eu guardo todos os meus feltros coloridos. Eu já mostrei pra vocês aqui no canal, um outro vídeo anterior, mas comecei a primeira aula, vou estar mostrando. Esse daqui é um kit que eu comprei na Shopee. Ele vinha vários desse aqui. Aí vinha já isso daqui. E vinha esse aqui também. E veio essa esponjinha aqui que eu mostrei pra vocês, sabe? Veio outras coisinhas também, tipo uns chaveirinhos pra você fazer. Mas assim, eu nunca utilizei nenhum desses. Assim, né? Eu comprei pra ver, valia a pena. Eu paguei só R$35. Eu acredito que hoje deve estar um pouquinho mais caro. Aí ela tem assim, desses que é bem pequenininho. Tem uns que vem mais quantidade de feltro, aí depende aí do que vocês querem. Conforme mais quantidade de feltro nesses saquinhos, né, mais caro vai ficar o valor. Então, eu acho que vale a pena, porque dependendo se a gente precisar de alguma dessas cores que a gente usa bem pouquinho, eu acho que vale a pena comprar desse do que comprar um novelo bem grande. Ó, que nem esses novelos bem grandes aqui, eu deixo mais assim, essas cores, que é o que mais a gente usa. É o que mais usa em cachorro e gato. Então, por esse motivo, eu prefiro comprar um novelo grande. Já essas cores aqui, ó, quase você não vai utilizar. Então, pra mim, vale muito a pena. Pra fazer essas bases aqui, olha, eu não utilizo aquela lã já escovada, não. Porque eu acho que gasta muito, porque aqui é só uma base. Então, eu uso exatamente esse tipo de enchimento de amigurumi mesmo. Amigurumi, ursinho, né? Que são esse tipo, ó. Tem esse daqui, eu gosto bastante desse, ele é mais caro, ó. Ele fica desse jeito aqui. Ó, que legal, eu gosto bastante. E tem aquele outro tipo de enchimento mais barato, que é esse daqui, olha, tá vendo, ó? Ó, como que ele já fica. Mas isso não tem importância, porque isso aqui é só a base. Nós só vamos precisar da base para depois a gente chegar a utilizar, olha, aquelas lãs. Então, eu não acho que vale a pena a gente gastar essa lã para fazer essa base que eu chamo de esqueleto. Eu acho
melhor a gente comprar esses enchimentos aqui, que vai compensar muito mais, porque aquelas lã escovada, elas não são baratas, elas são bem carinhas. Então, não vamos gastar ela com a base aqui fazendo o esqueleto, né? Então, segue desse jeito que eu acho que vai ser bom para vocês, principalmente para quem já faz amigurumi, sempre tem enchimento sobrando aí. Essa é a nossa aula de número 1, que é nada mais do que vocês conhecendo todos os utensílios, né? Os materiais que nós vamos estar utilizando aí nas nossas aulas a seguirem. Aí vocês colocam aqui embaixo para mim, nos comentários, o que vocês estão achando desse novo artesanato que eu tô trazendo aqui no canal para vocês. Eu espero que vocês gostem, pra gente sair um pouco aí só do crochê, né? Vamos aprender outras coisas. Já ensinei a fazer algumas coisas de colar, de brinco. Então eu quero estar trazendo coisas novas para vocês, para não ficar só no crochê, porque aqui é um canal que eu vou sempre estar falando sobre planta e também sobre artesanato. Então artesanato é geral, né? Tem que ser geral mesmo, porque assim eu vou atrair vários tipos de público e a gente não fica só no mesmo tema, porque é muito interessante a gente aprender várias coisas. E então eu vejo vocês amanhã no horário das 4 horas. Não esquece, se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ativa as notificações. Aqui embaixo, hein, gente, tem um link da minha lojinha lá no Mercado Livre, onde vários itens que eu já fiz por aqui estão à venda por lá. Vou estar colocando mais coisa. Vejo vocês amanhã. Tchauzinho! Esses vídeos que estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir. E aí, qual será o próximo da sua lista?